Olá a todos, bem-vindos a mais uma história aqui do canal. Espero que essa história agrade muito vocês, tá bom? Essa história aqui, ela vem com o tema: meu ex-marido Ryan Mitchell e os amigos milionários dele inventaram recentemente um jogo. Essa história é muito boa, tá? Que eu criei. Então vamos à história. Meu ex-marido, Ryan Mitchell, junto com seus amigos milionários, criou há pouco tempo um jogo perverso que batizaram de O Julgamento da Ruína. Durante 30 dias inteiros, eles simulariam perder absolutamente tudo, sem fortuna, sem prestígio, sem proteção, sem rede alguma de segurança. O propósito era direto e maldoso: querer saber quais mulheres permaneceriam leais quando o luxo evaporasse. Para tornar a farsa convincente, todos se uniram. Companheiros, parentes e até sócios comerciais participaram da encenação. Corporações divulgaram trocas de comando. Reportagens inventadas sobre falências começaram a se espalhar. Tudo meticulosamente orquestrado entre eles. Vestindo uma camisa simples e um capacete de construção encardido, Ryan saiu em busca de abrigo na mulher que jurava amar mais do que qualquer coisa. Mas em vez de acolhimento, deparou-se com desprezo. Vanessa Collins explodiu. Chamou-o de fracassado. Declarou que jamais sustentaria um homem sem recursos. Ordenou que o segurança o removesse do edifício como se fosse um desconhecido qualquer. Ryan permaneceu sentado na calçada por longo tempo, atordoado. Depois, com a mão trêmula, discou outro número, o meu. Quando o aparelho tocou, eu estava na cozinha decorando um bolo com cobertura. Minha filha de 4 anos, Chloe, brincava com o meu celular. Ela atendeu antes que eu conseguisse impedir. Não escutei o que ele falou, mas notei o rosto dela se iluminar. Os olhos brilharam. Ela correu até mim, quase caindo no percurso. Mamãe, notícia boa! O papai ficou sem grana. Agora ele pode vir no meu aniversário. Olhei para a tela. O contato continuava salvo como ex-marido. A última ligação de Ryan havia sido no Natal. Ele só surgia em datas especiais. Não por saudade genuína, mas porque os pais dele adoravam manter a ilusão de família perfeita. Assim que a farsa terminava, ele soltava minha mão na entrada e voltava correndo para Vanessa. Eu sempre via o veículo dele sumir na curva, o banco de trás lotado de presentes caros, e ficava parada, segurando os poucos dólares que ele me entregava pelo teatro. Nunca me parti por dentro com isso. Aquele valor cobria meses de aluguel. Então, quando ele afirmou estar quebrado, minha única indagação foi direta. Por que não telefonou para ela? A voz dele saiu mais baixa. Ah, Emily, eu não tenho lugar nenhum para ir. Não comi nada hoje. Posso ficar aí? Eu já ia recusar, mas Chloe agarrou minha saia, me olhando como se pedisse algo que valesse o universo inteiro. Por favor, mamãe, só hoje é meu aniversário. As outras crianças têm pai. Meu peito se comprimiu. Ela sempre desejou um pai. E Ryan, no início, tinha sido carinhoso com ela. Levava-a a parques, comprava vestidos de princesa, trazia brinquedos que eu jamais conseguiria adquirir. Até o dia em que Chloe retornou quieta demais, dizendo que não queria mais incomodar o papai. Naquela noite eu fui até a residência dele. Perdi a compostura. Confrontei Vanessa. Falei tudo o que estava engasgado havia meses. Defendi minha filha com todas as forças. Depois disso, Ryan praticamente desapareceu da vida de Chloe, mas era o aniversário dela, e tudo o que ela queria era os dois pais no mesmo ambiente. Respirei profundamente. Ela sente sua falta. Pode vir jantar. Do outro lado da linha, ele soltou um suspiro aliviado, como alguém que descobre que ainda não perdeu tudo. Ele perguntou se eu continuava no condomínio de alto padrão, onde, segundo ele, havia adquirido um apartamento para mim após o divórcio. Eu travei. Nunca morei lá. Eu alugava um apartamento modesto em Denver, num bairro comum perto da escola da Chloe. À noite dava para escutar música alta do bar da esquina e caminhões de comida estacionando na rua. Nada parecido com as torres envidraçadas que ele imaginava. Houve um silêncio estranho antes de ele pedir o endereço. Quando Ryan chegou, mesmo trajando roupas discretas, ainda exibia aquela postura de quem sempre teve abundância. Chloe correu e abraçou suas pernas. Ele acariciou o cabelo dela, mas os olhos percorreram o apartamento. Pequeno, simples, arrumado. Você deixa ela viver assim? Ele questionou. Eu parei no meio do caminho. O apartamento estava impecável. Cada item ali foi escolhido por Chloe. Cada peça paga com meu esforço. Ela nunca se sentiu carente ali, mas comparado à mansão dele, parecia insignificante. Larguei a xícara de chá na pia. Há 5 minutos você estava suplicando para dormir aqui. Ele ficou tenso. Sentou no sofá, desconfortável. Perguntou por que eu não estava ocupando a residência que ele havia comprado para mim. Eu franzi a testa. Que residência? Quando nos separamos,
Saí com uma mala e um bebê no colo. Sobrevivi vendendo as joias que os pais dele me deram. O rosto dele se alterou. Emily, você me deu uma filha. Mesmo que eu não tenha sido um bom esposo, eu jamais abandonaria minha própria filha. Eu pedi que comprassem um apartamento para você e enviei uma compensação. Compensação? Eu nunca recebi nada. A compreensão chegou como um golpe mudo. Vanessa. Ele se inclinou para a frente com remorso nos olhos. Se eu soubesse. Eu o interrompi. Sua confiança nela virou minha realidade por 4 anos. Ele permaneceu calado. Pegou o telefone e ligou para o assistente. Dylan atendeu com voz firme. Perguntou se 4 anos atrás, o apartamento no condomínio Lakeview Heights e o cheque de 10 milhões tinham sido entregues pessoalmente. 10 milhões? Aquele montante teria transformado o futuro da minha filha. Dylan hesitou. Disse que Vanessa garantiu que cuidaria de tudo. Senti algo se expandir dentro de mim. Se ela desviou o que pertencia a Chloe, eu não deixaria passar. E naquele instante, eu ainda não imaginava que o jogo de ruína iniciado por Ryan para avaliar outras mulheres seria o início da queda de todos nós. Ryan deixou meu apartamento naquela noite afirmando que iria resolver algumas pendências. Eu sabia exatamente para onde ele se dirigia. Para Vanessa. Ele ainda acreditava que após 4 anos vivendo como casal, ela permaneceria ao lado dele mesmo sem recursos. No fundo, aquele jogo não era apenas uma aposta entre homens abastados. Era também uma validação do próprio ego. Ele desejava comprovar que era amado pelo que era, mas amor nunca foi sua especialidade. Na manhã seguinte, acordei às 7h20 com batidas leves na porta. Ao abrir, Ryan estava sentado no chão do corredor, encostado na parede, com expressão abatida. Passei por ele sem falar nada. Chloe, já com a mochila pronta, parou diante dele. Papai, você me leva na escola hoje? Ele ergueu o rosto lentamente. Se você quiser, eu levo. Ela sorriu daquele jeito exclusivo das crianças. Fica na porta da escola também. Quero que todo mundo veja que eu tenho papai. Meu coração se apertou novamente. Eu ia impedir, ia dizer que não era necessário, que não devíamos misturar as coisas. Mas permaneci quieta. Ryan segurou a mão dela. Eu caminhei à frente. Na entrada da escola, ele chamava a atenção. Alto, postura de quem sempre comandou tudo. Alguns pais cochichavam. Algumas mães olhavam demais. Chloe entrou saltitando. Antes de ir, virou e gritou. Hoje ninguém vai falar mal da mamãe. Fingi não escutar. No caminho de volta, Ryan tentou acompanhar meu passo. Emily, sobre ontem. Não começa. Ele respirou fundo. Vanessa me expulsou. Não respondi. Ele prosseguiu. Ela disse que minha ruína não era problema dela. Perguntou se éramos casados, se meus pais a aceitariam. Declarou que não venderia nada por mim. Parei de andar. E você achou que ela venderia? Ele ficou mudo. Pela primeira vez parecia genuinamente perdido. Eu dei tudo para ela, murmurou. Residências, veículos, viagens. Eu ri, mas sem humor, inclusive o que era meu. Ele passou a mão no rosto. Emily, eu não sabia sobre o apartamento, nem sobre o dinheiro, mas sabia do resto. Não teve resposta. Voltamos ao apartamento. Ele se sentou no sofá como alguém que não sabe se pode respirar ali. Eu estava exausta demais para discutir. À tarde, o celular dele tocou várias vezes. Mensagens, chamadas. Um grupo chamado Coração Verdadeiro. Vi o nome por cima do ombro dele. Um dos amigos escreveu. Grande performance. Vanessa já te baniu? Outro respondeu. Ryan, se ela vender um imóvel por você, ela passa. Ele digitou algo rápido e bloqueou a tela ao perceber que eu observava. É só o pessoal zoando, disse. Não respondi zoando. Minha existência inteira tinha virado piada num grupo de homens entediados. No fim da tarde, recebeu ligação do assistente. Dylan. Ryan colocou no viva voz sem notar que eu escutava. Senhor, confirmei. O apartamento foi registrado no seu nome na época, depois transferido para Vanessa. Quanto ao valor, o cheque foi depositado numa conta indicada por ela. Minha visão escureceu por um instante. Ryan ficou pálido. Ela disse que entregaria pessoalmente para Emily. Dylan completou. A ligação terminou. O silêncio que restou na sala era denso. Ela desviou. Ele disse finalmente. Cruzei os braços. Não, você permitiu que desviasse. Ele me encarou como se tivesse levado um tapa. Eu confiei nela. Eu também confiei em você. Aquilo encerrou o diálogo. Mais tarde, enquanto Chloe desenhava na mesa, Ryan se aproximou devagar. Posso ficar alguns dias até organizar isso? Olhei para ele. Não era pena, não era afeto, era cálculo. Se o apartamento realmente esteve no meu nome antes da transferência, havia uma possibilidade. Você pode ficar no sofá, disse. Até resolver a questão da escritura.
Ele aceitou como quem aceita um acordo humilhante. Naquela noite, ouvi ele andando pela sala, inquieto, recebeu outra mensagem. Vanessa surtou no grupo, foi expulsa. Não sabia exatamente o que significava, mas sabia que o jogo tinha escapado do controle. No dia seguinte, fomos juntos até o tal condomínio de luxo que eu nunca conheci. Lakeview Heights. Quando chegamos, um casal de idosos abriu a porta. Eles olharam para Ryan com surpresa e depois com constrangimento. E naquele momento, compreendi tudo. Vanessa não apenas ficou com o dinheiro, ela entregou o apartamento aos próprios pais. Ryan ficou paralisado. Senti uma calma estranha crescer dentro de mim. Não era satisfação, era algo mais frio. 4 anos trabalhando até o esgotamento. 3 empregos, noites sem dormir. Chloe doente sem eu saber como pagar medicamento. Enquanto isso, aquele apartamento estava ocupado por outras pessoas. Essa propriedade pertence a mim e à minha filha, declarei firme. Os idosos se entreolharam, confusos. Ryan finalmente falou. Eu nunca transferi isso para você permanentemente, disse, olhando para a mãe de Vanessa. Era para Emily. O rosto deles perdeu a cor. E ali, na entrada daquele apartamento que deveria ter sido meu refúgio, percebi que o julgamento da ruína não era o único teste em curso, porque agora não se tratava mais de provar quem amava Ryan. Era sobre descobrir até onde eu iria para recuperar o que pertencia à minha filha. Não gritei. Não fiz cena. Depois de 4 anos sobrevivendo com o mínimo, aprendi que barulho não resolve nada. Documentos resolvem. Precisamos conversar. Falei aos pais de Vanessa, mantendo a voz controlada. Eles pareciam genuinamente desorientados. A mãe apertava a bolsa contra o peito, como se estivesse prestes a desmaiar. O pai de Vanessa olhava para Ryan aguardando alguma explicação. Ryan passou a mão pelo cabelo. Esse apartamento foi comprado para Emily após o divórcio, disse. Nunca foi um presente definitivo. A mãe de Vanessa balançou a cabeça. Nossa filha afirmou que você deu para ela, que era para garantir nossa aposentadoria. Senti algo apertar dentro de mim. Aposentadoria. Enquanto eu trabalhava até o limite para pagar aluguel. Respirei fundo. Podemos resolver isso com tranquilidade? Falei. Mas preciso confirmar oficialmente a escritura. Ryan me olhou como se finalmente entendesse que aquilo não era apenas questão emocional. Era jurídico. Era concreto. Era real. Saímos dali em silêncio e fomos direto ao cartório. Durante o trajeto, Ryan parecia diminuto. Pela primeira vez desde que o conheci, ele não tinha respostas prontas. No cartório, o funcionário confirmou o histórico da propriedade, originalmente registrada no nome de Ryan, depois transferida. Assinatura eletrônica. Intermediação feita pelo assistente. Solicitação final partiu de Vanessa. Meu nome nunca apareceu oficialmente. Ryan ficou branco. Eu autorizei uma transferência temporária, murmurou. Não permanente. O funcionário apenas deu de ombros. Documentos não se importam com intenções. Do lado de fora, encostei na parede e fechei os olhos por alguns segundos. 4 anos. 4 anos acreditando que fui deixada sem nada, porque ele quis. E no fundo foi exatamente isso. Ele confiou nela mais do que verificou por mim. Ryan se aproximou. Eu vou resolver isso. Abri os olhos. Não, nós vamos resolver isso porque isso não é sobre você. Ele assentiu. Pela primeira vez não tentou se colocar no centro. Naquela tarde, voltamos ao condomínio com uma cópia do registro. Os pais de Vanessa estavam arrumando algumas coisas às pressas. A notícia já tinha chegado até ela. Vanessa apareceu cerca de meia hora depois. Mesmo sabendo que ele estava quebrado, ainda estava impecável. Óculos escuros, grandes demais para esconder a tensão no rosto. Ela me encarou como se eu fosse um estorvo. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Ryan respondeu antes que eu abrisse a boca. Isso nunca foi seu. Ela riu. Você está falido. Não pode me tirar nada. Dei um passo à frente. A escritura foi solicitada por você, sem autorização definitiva. Isso pode ser revertido. O sorriso dela vacilou por um segundo. Só um. Você não tem recursos para brigar comigo. Senti algo diferente dentro de mim dessa vez. Não era raiva, era segurança. Talvez eu não tenha, respondi. Mas você também não tem mais o grupo de amigos te protegendo. Ela ficou em silêncio. Ryan recebeu uma notificação no celular naquele momento. Alguém do grupo Coração Verdadeiro tinha enviado uma mensagem. Vanessa reprovou. Ryan, você perdeu feio. Outro escreveu. Ela não venderia nenhum anel por você. Vanessa percebeu o que estava acontecendo. Você me testou? Perguntou, olhando para ele. Ryan não respondeu imediatamente. O silêncio foi a resposta. O rosto dela mudou completamente. Não era tristeza, era cálculo. Então isso é sobre reputação? Disse fria. Vocês brincam com pessoas como se fossem peças. Quase ri. Peça?
Ela tinha transformado minha gravidez em espetáculo, mandado fotos, provocações, mensagens cruéis e agora falava sobre dignidade. Isso é sobre minha filha, declarei. Ela me encarou. A sua filha respondeu com desdém. Se você não fosse tão orgulhosa, ela teria crescido em luxo. Aquela frase atravessou como lâmina. Ryan se virou para ela, finalmente irritado. Você desviou o dinheiro dela. Vanessa deu um passo para trás. Você me deu tudo voluntariamente. Não. O que era delas? Ele respondeu. Os pais dela estavam em silêncio, visivelmente abalados. O pai finalmente falou. Vanessa, isso é verdade? Ela não respondeu e o silêncio confirmou tudo. Tirei da bolsa a cópia do registro e entreguei para o pai dela. Nós vamos solicitar a reversão oficial. Vocês terão tempo para se organizar. Não estou aqui para humilhar ninguém. Vanessa me olhou com ódio. Você acha que venceu? Sustentei o olhar. Não, eu acho que sobrevivi. Ela deu um sorriso amargo. Ele nunca te amou. Respirei fundo. Eu sei. E foi a primeira vez que dizer aquilo não doeu. Saímos dali sem gritar, sem escândalo, sem agressão, mas algo tinha mudado. No carro, Ryan segurava o volante com força. Eu fui um idiota, disse. Olhei pela janela. Sim, ele continuou. Eu queria provar que alguém me amava sem dinheiro. Respondi baixo. Você já teve isso e jogou fora. Ele ficou em silêncio. Naquela noite, enquanto Chloe dormia, sentei na mesa da cozinha com uma xícara de chá. Ryan estava no sofá encarando o teto. O celular dele vibrou de novo. Mais mensagens do grupo. Quem diria? A ex ficou. Talvez você tenha escolhido errado. Ryan digitou algo e largou o telefone. Depois de alguns minutos, falou. Emily, se eu pudesse voltar no tempo, não posso. Fechou os olhos. Eu sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Porque Vanessa não parecia o tipo de pessoa que aceita perder. E se ela foi capaz de desviar 10 milhões, também seria capaz de fazer algo pior para não devolver. Eu estava certa. Vanessa não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota em silêncio. 2 dias depois da visita ao condomínio, meu telefone começou a vibrar sem parar. Mensagens, chamadas, notificações. Quando abri uma das mensagens, meu estômago gelou. Um vídeo estava circulando nas redes. A gravação mostrava apenas o momento em que os pais de Vanessa estavam ajoelhados na sala, visivelmente abalados, enquanto eu segurava a escritura na mão. O vídeo estava cortado, editado. Parecia que eu tinha forçado 2 idosos a se ajoelharem. O título dizia: Ex-esposa humilha idosos para arrancar dinheiro. Meu endereço estava nos comentários. Senti o sangue sumir do rosto. Ryan percebeu minha expressão. O que foi? Mostrei o celular. Ele ficou rígido. Isso foi ela. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu forte na porta. Depois outro golpe e mais um. Quando olhei pelo olho mágico, vi 3 pessoas na frente do apartamento. Uma delas segurava o celular filmando. Alguém gritou do lado de fora. Devolve o dinheiro. Outro completou. Vergonha. Chloe saiu do quarto assustada. Mamãe. Ryan a pegou no colo imediatamente e a levou para dentro. Respirei fundo. Não podia entrar em pânico. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Enquanto esperávamos, os gritos aumentaram. Alguém jogou lixo na porta. Outro começou a bater com força. Meu coração disparava, mas minha cabeça estava fria. 4 anos sozinha me ensinaram uma coisa. Sempre tem a prova. Fui até a estante da sala e peguei uma pequena câmera que havia comprado no mesmo dia em que fui ao cartório. Instalei na sala antes de voltar ao condomínio. Eu tinha gravado tudo às 3 horas completas. Sem cortes, sem edição. A polícia chegou poucos minutos depois. As pessoas foram dispersadas. Algumas levadas para prestar esclarecimentos. O prédio ficou em silêncio outra vez. Mas a internet não. Ryan andava de um lado para o outro. Eu vou processar ela. Levantei a mão. Não. Ele me olhou confuso. Eu resolvo isso. Naquela mesma noite, criei uma conta nova, sem maquiagem, sem filtro. Postei o vídeo completo. 3 horas sem cortes. Mostrava os pais dela ajoelhando por conta própria, pedindo desculpas. Mostrava Vanessa chegando, desafiadora. Mostrava Ryan admitindo que o apartamento nunca foi um presente definitivo. Sem edição, sem drama, só fatos. Depois publiquei capturas de tela das mensagens que Vanessa tinha me enviado durante 4 anos. Fotos de viagens enquanto eu estava grávida, provocações, frases como ele escolheu alguém melhor. Você não passa de fase. Eu nunca tinha mostrado aquilo a ninguém. Protegi os pais dele, protegia a reputação dele, mas não protegeria mais quem tentou destruir minha filha. Em poucas horas, o cenário mudou. Os comentários começaram a virar. Ela editou o vídeo. A esposa foi enganada. Isso é desvio. Devolveram o apartamento. Ryan estava sentado na ponta do sofá, lendo tudo em silêncio. Alguns comentários também eram sobre ele. Ele sabia.
Traiu a esposa grávida. Enquanto a filha passava dificuldade, ele viajava. Ele colocou o telefone na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Não senti pena. Não dessa vez. Na manhã seguinte, algumas das pessoas que tinham batido na minha porta voltaram, mas não para gritar. Vieram pedir desculpas. Trouxeram um saco de lixo novo para substituir o que tinham rasgado. Um brinquedo para Chloe, uma mulher disse. A gente só viu o corte do vídeo. Desculpa. Apenas assenti. Não precisava de discurso. Precisava de estabilidade. Enquanto isso, o prédio de Vanessa virou o centro de atenção. Pessoas começaram a se reunir na frente. Cartazes, transmissões ao vivo, comentários agressivos. Ryan observava tudo com um olhar estranho. Isso saiu do controle. Murmurou. Concordei. Foi você quem começou um jogo para testar pessoas? Ele não respondeu. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Vanessa. Vamos conversar. Eu sabia o que aquilo significava. Ela não queria conversar. Queria negociar. Nos encontramos em um café discreto. Ela parecia diferente, sem maquiagem pesada, sem arrogância, mas ainda fria. Quanto você quer? Perguntou diretamente. Encarei ela por alguns segundos, o que era da minha filha e um pedido público de desculpas. Ela respirou fundo. Você está destruindo minha vida. Mantive o tom calmo. Você destruiu a minha primeiro. Ela desviou o olhar. Eu nunca pensei que ele fosse te procurar de novo. Quase sorri. Ele não procurou. Ele perdeu o que achava que tinha. Silêncio. Ela finalmente falou. Eu transfiro o dinheiro. Mas você encerra isso tudo. Disse. Cada centavo. Ela assentiu. 3 dias depois, 10 milhões foram depositados na conta que abri no nome de Chloe. E Vanessa publicou um vídeo pedindo desculpas, assumindo a transferência indevida. Reconhecendo o erro, publiquei uma única mensagem. O assunto está encerrado. As coisas começaram a se acalmar. Mas naquela mesma noite, Ryan fez algo que eu não esperava. Ele gravou um vídeo sentado no sofá da minha sala, admitindo a traição, assumindo que foi fraco, dizendo que falhou como marido e como pai, pedindo para ser cobrado pelas próprias atitudes. Metade da internet o criticou. A outra metade disse que queria ver se ele mudaria de verdade. Quando terminou, colocou o telefone na mesa e me olhou. Eu não fiz isso por imagem, disse. Fiz porque você merecia ouvir. Cruzei os braços. Eu já ouvi o suficiente nos últimos 4 anos. Ele assentiu. Mas eu sabia que aquilo ainda não era o fim. Porque o jogo da ruína tinha acabado. Mas o teste real estava só começando. Depois do vídeo de Ryan, a internet virou um tribunal dividido. Alguns chamavam ele de manipulador. Outros diziam que finalmente estava assumindo responsabilidade. Eu não estava interessada em nenhum dos 2 lados. Minha prioridade era uma só. Estabilidade para Chloe. Os 10 milhões já estavam aplicados no nome dela. Seguro, intocável. Mas dinheiro não apaga 4 anos. Naquela semana, Ryan acordava cedo todos os dias. Preparava café, levava Chloe à escola, fazia questão de buscá-la também. Ele estava tentando. Eu via, mas tentativa não apaga a memória. Uma noite, depois que Chloe dormiu, ele sentou na mesa da cozinha. Preciso te contar uma coisa. Continuei mexendo no chá. Fala. Ele respirou fundo. A ruína nunca foi real. Ergui os olhos devagar. O quê? Era um teste? Uma aposta entre mim e alguns amigos para ver quem ficaria ao nosso lado sem dinheiro. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque estava surpresa, mas porque estava organizando a raiva. Então você fingiu perder tudo. Sim, inclusive para mim. Ele assentiu. Eu não sabia que você sabia da aposta. Achei que estivesse me ajudando, mesmo achando que eu estava quebrado. Ri, mas foi uma risada curta. Você achou que eu ia te abandonar? Ele hesitou. Eu não sabia mais quem você era. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu era a mesma mulher que você deixou sangrando no hospital, respondi. A diferença é que eu parei de implorar. Ele ficou calado. Depois de alguns segundos, continuou. O prêmio da aposta era um colar de diamantes rosas, avaliado em 5 milhões. Encarei ele. E quem ganhasse ficava com ele. Sim. E você ganhou? Ele respirou fundo. Ganhei. Levantei da cadeira. Então me paga. Ele pareceu confuso. O quê? Eu te ajudei a ganhar. Se o prêmio existe, ele é meu. Por alguns segundos, ele me encarou como se estivesse tentando entender se eu estava falando sério. Depois sorriu. Você sempre foi mais inteligente do que eu pensei. Na semana seguinte, ele apareceu com o colar. Era bonito, chamativo, exagerado. Aceitei, mas não por vaidade. Era simbólico. Ele apostou sentimentos. Eu cobrei em garantia. Nos dias seguintes, Ryan começou a agir diferente, mais atento, mais cuidadoso. Lavava meu cabelo quando eu chegava cansada, preparava jantar, tentava tocar minha mão. Eu recuava, não por ódio, mas porque não era mais automático. Uma noite, ele tentou falar sobre recomeçar.
Emily, eu nunca finalizei o divórcio oficialmente. Congelei. O quê? Para meus pais, continuamos casados. Mantive assim por imagem. Balançou a cabeça porque eu não conseguia encerrar de vez. Senti algo estranho. Não era alegria, era irritação. Você não encerrou porque queria a opção. Disse como porto seguro. Vanessa como paixão. Ele ficou em silêncio. Continuei. Se ela tivesse passado no teste, você estaria aqui. Ele abriu a boca e fechou. Não precisou responder. Aquilo foi suficiente. Na manhã seguinte, ele me entregou um envelope. É para Chloe. Abri documentos de transferência. 20% das ações de uma das empresas da família. Olhei para ele. Por quê? Porque eu devia isso a vocês muito antes da aposta. Assinei sem drama, sem emoção exagerada. Ele segurou minha mão por um segundo a mais do que o necessário. Eu te amo, disse. Puxei a mão de volta. Você me ama? Agora que percebeu o que perdeu, ele abaixou os olhos. Talvez. Respirei fundo. Eu te amei quando não tinha nada. Quando você não tinha prêmio nenhum para oferecer. Silêncio. Continuei. Hoje eu te respeito como pai da minha filha, mas amor é outra coisa. Ele parecia quebrado, mas não era minha função consertar. Naquela noite, enquanto Chloe dormia, fiquei sozinha na varanda pequena do apartamento. O vento era frio. Pensei em tudo. No hospital, nas mensagens, nos anos de cansaço, na aposta ridícula. Ryan achava que estava testando mulheres, mas no fundo ele estava testando o próprio valor e perdeu. Alguns dias depois, o grupo Coração Verdadeiro explodiu com mensagens. Um dos amigos escreveu: ela recusou 50 milhões. Outro respondeu: você perdeu uma mulher rara. Ryan mostrou a conversa para mim. Apenas dei de ombros. Dinheiro nunca foi o problema. Escolha foi. Na semana seguinte, recebi uma ligação do pai de Ryan. Ele queria me ver. Quando cheguei à antiga mansão da família, ele me recebeu com um olhar cansado. Eu sempre soube, disse, mas deixei que meu filho aprendesse sozinho. Ele me ofereceu a gestão de uma subsidiária da empresa. Você tem mais caráter que muitos homens que eu conheço. Aceitei não por vingança, mas porque eu sabia administrar dor melhor do que muitos administram dinheiro. Quando contei para Chloe que o pai agora seria tio Ryan oficialmente, ela apenas deu de ombros. Ele escolheu errado antes, disse, mas eu ainda gosto dele. Abracei minha filha. Crianças perdoam mais fácil que adultos. Ryan, por outro lado, parecia estar começando a entender algo que nunca tinha aprendido. Que amor não é jogo, não é aposta, não é teste e não é algo que você pode recuperar só porque finalmente percebeu o valor. Mas eu ainda não sabia se ele tinha entendido tarde demais. Assumir a gestão da subsidiária mudou minha rotina completamente. Deixei o apartamento simples em Denver e me mudei com Chloe para o condomínio, que finalmente voltou para o nosso nome. Não por luxo, mas porque era nosso. Ryan ajudou na mudança em silêncio. Carregava caixas, montava móveis, fazia tudo sem reclamar. Ele estava tentando provar algo, talvez para mim, talvez para ele mesmo. Na primeira noite no apartamento novo, Chloe correu pelos corredores animada. Mamãe, agora eu tenho espaço para brincar. Observei ela ocupar um lugar que sempre foi dela por direito e senti algo que não sentia há anos. Alívio. Ryan estava parado perto da janela, olhando a cidade. Eu devia ter feito isso antes, disse. Respondi sem olhar para ele. Devia. O silêncio entre nós não era mais pesado, era claro. Dias depois, comecei oficialmente na nova função. O pai de Ryan me deu autonomia total. Eu sabia que havia um motivo por trás. Confiança e talvez culpa. Na primeira reunião, percebi o quanto eu tinha aprendido nos anos difíceis. Negociar aluguel atrasado me ensinou mais sobre firmeza do que qualquer curso. Trabalhar 3 empregos me ensinou disciplina. Ser mãe sozinha me ensinou estratégia. Eu não tinha medo. Ryan começou a frequentar o apartamento com mais frequência. Não como dono, como visitante. Uma noite ele apareceu com jantar. Afá, só quis ajudar. Deixei entrar. Chloe ficou feliz. Depois que ela dormiu, ele ficou sentado na sala, segurando um copo de água. Eu terminei oficialmente qualquer vínculo com Vanessa. Disse. Assenti, era o mínimo. Ele me olhou por alguns segundos antes de falar de novo. Eu queria que você me desse outra chance. Respirei fundo. Ali estava. Ryan, você quer outra chance? Porque perdeu ela? Não, porque entendeu. Franziu a testa. Sim. Balancei a cabeça. Você só percebeu quando ela te abandonou. Não quando eu sangrei. Não quando nossa filha ficou sem pai. Não quando eu trabalhei até quase desmaiar. Ele ficou em silêncio. Continuei. Você sempre escolheu quando era conveniente. Agora quer escolher de novo. Ele passou a mão no rosto. O que eu preciso fazer? Olhei diretamente para ele. Nada. Você precisa deixar de fazer. Ele não entendeu. Parar de testar. Parar de manipular.
Parar de apostar pessoas. Ele abaixou os olhos. Eu fui criado assim, murmurou. Então, desaprende. A conversa terminou ali. Nas semanas seguintes, Ryan continuou presente, mas de forma diferente. Ele não tocava em mim, não insinuava a reconciliação. Ele estava ali por Chloe. E talvez isso fosse a primeira decisão verdadeiramente correta que ele tomou. Um dia recebi uma notificação de que Vanessa tinha saído do país. Dívidas acumuladas, reputação destruída. Ela tinha perdido mais do que dinheiro. Não senti satisfação. Só encerramento. Naquela mesma noite, Ryan apareceu com uma pasta. Eu vendi parte das minhas ações pessoais, disse. Fiquei alerta. Por quê? Quero criar um fundo exclusivo para Chloe. Independente de mim. Colocou os documentos na mesa. Não importa se você nunca me aceitar de volta. Eu vou ser pai dela de verdade. Analisei os papéis. Não era gesto impulsivo. Era estruturado, seguro. Pela primeira vez vi maturidade. Obrigada, disse. Ele assentiu. Silêncio outra vez. Depois de alguns segundos, falou baixo. Você me chama de irmão às vezes. Levantei o olhar. Por que foi assim que você me tratou no fim? Ele respirou fundo. Eu nunca te vi como irmã. Permaneci calma, mas também nunca me viu como prioridade. Aquilo doeu nele. Vi, mas era verdade. Dias depois recebi uma mensagem inesperada. Era de um dos amigos do grupo Coração Verdadeiro. Ryan perdeu a aposta, sabia? Ele não deveria ter contado sobre o teste. Franzi a testa. Perdeu. Mais tarde confrontei Ryan. Você ganhou ou perdeu? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu ganhei o colar, mas perdi o respeito deles. Por que contou a verdade? Assentiu. Eles disseram que eu quebrei a regra principal, que a aposta era secreta. Quase sorri. Então você perdeu do jeito certo. Ele me encarou. Você ainda me odeia? Pensei antes de responder. Não. Ele pareceu aliviado. Completei. Eu só não amo mais. A diferença era grande. Naquela noite depois que ele foi embora, fiquei sozinha na sala nova. Grande, silenciosa. Lembrei do apartamento pequeno, do barulho do bar na esquina, dos dias em que eu dormia vestida de tão cansada. Eu sobrevivi sem ele. Essa era a verdade que mudava tudo. Ryan podia oferecer estabilidade agora, mas eu não precisava mais dela para me sentir segura. E quando uma mulher deixa de precisar, ela começa a escolher. E eu ainda estava decidindo. Depois daquela conversa, algo mudou de vez. Ryan parou de tentar me reconquistar com palavras. Passou a agir em silêncio. Levava Chloe para a escola sem que eu pedisse. Participava das reuniões, aprendeu o nome das professoras, sentava no chão para montar Lego com ela, sem olhar o telefone a cada 2 minutos. Não era espetáculo, era constância. E constância sempre foi o que faltou nele. Enquanto isso, meu trabalho na subsidiária começou a dar resultado. Reorganizei equipes, cortei gastos desnecessários, renegociei contratos. Nada glamouroso, mas eficiente. O pai de Ryan me chamou na sala dele depois de 1 mês. Você tem firmeza? Disse. Coisa que meu filho ainda está aprendendo. Apenas assenti. Ele me observou por alguns segundos antes de completar. Ryan sempre confundiu desejo com amor. Você nunca confundiu caráter com dinheiro. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Naquela noite, Ryan apareceu mais tarde do que o normal. Parecia nervoso. Preciso te contar uma coisa antes que você descubra por outra pessoa, disse. Fechei o laptop devagar. O que foi agora? Respirou fundo. O grupo Coração Verdadeiro. Eles querem fazer outro teste. Senti um frio percorrer a espinha. Outro? Sim, com outras mulheres e querem que eu participe de novo. Levantei uma sobrancelha. E você vai? Encarou diretamente. Não. Silêncio. Por quê? Perguntei. Porque eu já sei o resultado. Fiquei observando ele por alguns segundos. E qual é? Não hesitou. Amor não sobrevive quando vira competição. A resposta era boa, mas eu já tinha aprendido a não me deixar levar por respostas bonitas. Você disse isso pra eles? Assentiu. Saí do grupo. Não demonstrei reação, mas aquilo era maior do que parecia. Aqueles homens eram o círculo dele desde a faculdade. Negócios, viagens, festas, alianças. Sair significava perder influência. Eles riram de mim, completou. Disseram que eu fiquei sentimental. Cruzei os braços. E ficou? Pensou antes de responder. Talvez eu só tenha crescido. Nos dias seguintes, percebi que algumas portas começaram a fechar para ele. Convites diminuíram. Parcerias ficaram frias. Ele estava pagando um preço social e não reclamou. Uma tarde, Chloe chegou da escola chateada. Um menino disse que papai abandonou a gente. Ryan estava na cozinha quando ela falou isso. Congelou. Senti o corpo dele ficar tenso. Ajoelhou na frente dela. Eu errei antes. Disse com calma. Mas eu não vou embora de novo. Chloe ficou olhando para ele por alguns segundos.
Promete? Não respondeu rápido. Respirou fundo. Prometo que vou tentar todos os dias. Observei aquela cena em silêncio. Não era promessa de perfeição, era promessa de esforço. E isso era novo. Naquela noite, depois que Chloe dormiu, Ryan ficou na varanda pequena do apartamento. Fui até lá. Você sabe que não precisa provar nada para mim, né? Disse. Deu um meio sorriso. Eu preciso provar para mim. Ficamos alguns segundos em silêncio. Se eu tivesse perdido tudo de verdade, perguntou, você teria ficado? Pensei. Pensei no hospital, nas mensagens, nos anos de solidão. Eu teria ajudado você a levantar, respondi. Mas não teria voltado a ser sua esposa. Ele absorveu aquilo sem drama, sem insistência. A maturidade dele estava aparecendo devagar, mas uma pergunta ainda ficava na minha cabeça. Decidi fazer. Se Vanessa tivesse vendido um apartamento por você, você estaria aqui? Demorou para responder. Não, disse, finalmente. Franzi a testa. Não, porque eu ainda teria sido o mesmo homem e você ainda teria sido a mulher que eu traí. Aquilo me pegou desprevenida. Continuou. O teste não era sobre quem ficava, era sobre o quanto eu estava disposto a perder para continuar me enganando. Não disse nada, mas aquela foi a primeira vez que senti que ele estava realmente entendendo. Dias depois, recebi um e-mail inesperado. Uma proposta para expandir a subsidiária para outra cidade. Eu teria que viajar com frequência. Quando contei para Ryan, ele ficou em silêncio. Você vai aceitar? Perguntou. Vou. Assentiu. Então eu reorganizo minha agenda para ficar mais com Chloe, sem hesitar, sem exigir nada em troca. Naquela noite, enquanto arrumava minha mala para a primeira viagem, parei por um segundo. Eu já não estava reagindo à vida. Eu estava escolhendo. E essa era a maior diferença de todas. Ryan podia estar mudando, mas minha transformação tinha começado muito antes, e eu ainda não tinha decidido se o capítulo dele na minha vida era passado ou apenas uma nova versão. Minha primeira viagem a trabalho foi para Chicago. 2 dias fora. Nada extraordinário, mas para mim significava algo grande. Confiança. Deixei Chloe com Ryan sem ansiedade, sem listas gigantes coladas na geladeira, sem ligações a cada meia hora. Apenas uma mensagem simples antes de embarcar. Qualquer coisa. Me liga. Ele respondeu. Vai tranquila. No hotel, pela primeira vez em anos, dormi sem pensar em contas ou imprevistos. Quando voltei, encontrei Chloe animada. Mamãe, papai fez meu cabelo e não ficou torto. Olhei para Ryan. Deu de ombros. Assisti 3 vídeos antes. Quase sorri. Pequenos gestos constantes. Mas naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um dos antigos amigos do grupo, Connor Hayes. Você sabe que o Ryan está perdendo contratos por sua causa? Disse sem rodeios. Mantive a voz neutra. Por minha causa? Ele saiu do grupo, cancelou investimentos conjuntos, recusou participar do novo teste. Isso enfraquece a imagem dele. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então, o problema é que ele parou de brincar com pessoas. Connor suspirou irritado. Você transformou ele? Respondi calmamente. Não, eu sobrevivi a ele. A ligação terminou ali. Naquela noite contei para Ryan. Ele ouviu sem interromper. Eu esperava isso. Disse por fim. Vale a pena? Perguntei. Pensou antes de responder. Passei anos tentando parecer forte para os outros. Agora estou tentando ser decente para quem importa. Aquilo ficou entre nós. Dias depois, a expansão da subsidiária foi aprovada oficialmente. Eu teria participação direta nos lucros. Era algo que anos atrás eu jamais teria imaginado. Quando assinei os documentos, senti uma calma profunda. Não era vingança. Era conquista. Mais tarde em casa, Ryan me observava enquanto eu organizava papéis na mesa. Você nunca pediu nada para mim, disse. Levantei os olhos. Eu pedi respeito. Ficou em silêncio. E você nunca me deu. Respirou fundo. Eu posso começar agora? Perguntou. Pensei. Não sobre amor, mas sobre confiança. Pode começar sendo consistente. Respondi. Assentiu. Na semana seguinte, Chloe teve uma apresentação na escola. Ryan estava lá antes de mim, sentado na primeira fileira. Quando Chloe terminou, correu direto para ele primeiro. Aquilo não me machucou. Me trouxe paz. Ela precisava dele, e ele estava ficando. Mais tarde, naquela noite, Ryan ficou na sala depois que Chloe dormiu. Eu vendi a casa antiga, disse. Parei. A mansão, assentiu. Não fazia sentido manter muito grande, muitas lembranças erradas. Observei ele com atenção. E fez o que com o dinheiro? Investi metade no fundo da Chloe, e a outra metade estou usando para começar algo meu sem o grupo. Não esperava isso. Sozinho. Sim, era arriscado, mas era dele. Sem apostas, sem plateia. Alguns dias depois, encontrei por acaso Vanessa em um evento corporativo.
Ela estava diferente, mais simples. Sem o brilho exagerado de antes, me viu, hesitou e veio até mim. Eu queria dizer. Começou, mas a voz falhou. Eu estava com inveja de você. Esperei. Você tinha algo que eu nunca tive. Segurança emocional. Ele confiava em você de um jeito que eu nunca consegui. Não respondi imediatamente. Você confundiu posse com vitória, disse por fim. Abaixou os olhos. Achei que dinheiro resolvia tudo. Respirei fundo. Não resolve. Só amplifica quem a gente já é. Assentiu devagar. Perdi tudo tentando ganhar. Não senti raiva, apenas distância. Quando contei para Ryan que encontrei Vanessa, ele ficou tenso. Ela falou algo sobre nós. Não existe nós, respondi. Absorveu aquilo em silêncio. Naquela noite, ficou sentado na varanda por muito tempo. Aproximei-me. Você ainda sente algo por ela? Perguntou. Balançou a cabeça. Sinto vergonha de quem eu era. Fiquei olhando para a cidade iluminada. E por mim? Demorou para responder. Sinto gratidão, respeito e algo que eu ainda estou tentando entender. Assenti. Não pressionei porque pela primeira vez eu não precisava que ele sentisse nada específico. Eu já tinha construído minha própria base. Ryan estava mudando, mas eu já tinha mudado. E talvez o verdadeiro teste nunca tenha sido sobre quem ficaria quando o dinheiro acabasse. Talvez fosse sobre quem continuaria quando o orgulho finalmente caísse. E essa resposta ainda estava sendo escrita. O tempo começou a passar de um jeito diferente. Não era mais sobrevivência. Era construção. A expansão da subsidiária para Chicago deu certo. Os números cresceram. Minha equipe começou a me respeitar. Não por ser a ex-esposa de Ryan, mas porque eu entregava resultado. Trabalhava muito, mas agora era escolha. Não desespero. Ryan também estava ocupado. O novo projeto dele, uma empresa menor, sem os amigos da antiga roda, começava devagar. Ele não tinha mais o mesmo círculo de influência. Precisava conquistar espaço de novo. E pela primeira vez vi ele enfrentar rejeição sem arrogância. Uma noite chegou cansado. Levei 3 nãos hoje, disse jogando as chaves na mesa. E? Perguntei. Deu um meio sorriso. E sobrevivi. Era simples, mas 4 anos atrás ele teria culpado alguém ou comprado alguém. Agora aceitava. Chloe começou a chamá-lo de pai com mais naturalidade. Não era mais um título distante. Era rotina. Certo sábado perguntou. Vocês dois vão casar de novo? Quase engasguei com o café. Ryan olhou para mim antes de responder. O que você acha? Perguntou para ela. Chloe deu de ombros. Eu só quero que ninguém vá embora. Aquilo era o centro de tudo. Não romance. Estabilidade. Naquela noite, depois que ela dormiu, Ryan sentou na minha frente na sala. Eu sei que você não confia totalmente em mim ainda. Mantive o olhar firme. Não confio. Assentiu. Mas eu não quero mais ser o homem que você precisava sobreviver. Quero ser o homem que você escolhe. Fiquei em silêncio, porque essa era a diferença. Antes eu dependia, agora eu escolhia. E se eu não escolher? Perguntei. Respirou fundo. Então continuo sendo o pai da Chloe e respeito você sem drama, sem chantagem emocional. Aquilo mexeu comigo mais do que qualquer declaração de amor. Alguns dias depois, recebi um convite inesperado. Um evento empresarial grande. Muitos investidores, inclusive alguns antigos membros do Coração Verdadeiro. Sabia que seria um teste, não financeiro, social. Quando cheguei ao salão, senti olhares. Connor estava lá. Me viu primeiro. Veio sozinha? Perguntou. Não. Ryan apareceu logo atrás. Simples, confiante, sem arrogância. Connor olhou para ele. Ainda jogando o jogo da família perfeita? Ryan respondeu com calma. Parei de jogar. Connor riu. Você perdeu muito por causa dela. Ryan não desviou o olhar. Perdi porque eu era imaturo, não por causa dela. O silêncio que se formou foi desconfortável, mas ninguém respondeu. Naquela noite, enquanto dançávamos devagar perto da mesa, não como casal oficial, mas como 2 adultos conscientes, senti algo diferente. Não era paixão explosiva, era respeito reconstruído. Tarde já em casa, Ryan me entregou uma pequena caixa. Congelei. Não é o que você está pensando, disse rápido. Dentro havia apenas uma chave. Do quê? Perguntei. De um apartamento menor que comprei perto daqui. Vou me mudar. Fiquei surpresa. Por quê? Respondeu com calma. Porque ficar aqui todos os dias cria uma pressão invisível. Quero estar presente por escolha, não por dependência. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Ele estava finalmente tomando decisões adultas, sem manipulação, sem teste, sem aposta. Isso é maturidade? Perguntei. Sorriu de leve. Acho que sim. Nos dias seguintes, começou a organizar a mudança. Chloe ficou um pouco triste. Você vai embora de novo? Ajoelhou na frente dela. Não estou indo embora. Só estou morando perto. Você pode me chamar quando quiser. Ela pareceu satisfeita. E eu senti algo inesperado. Espaço.
E no espaço veio clareza. Não queria Ryan por medo de ficar sozinha. Não precisava dele para segurança financeira. Não estava tentando provar nada para ninguém. Só precisava decidir se ainda existia sentimento suficiente para começar do zero. Não como esposa que implora, mas como mulher que escolhe. Na noite em que terminou de se mudar, o apartamento ficou silencioso. Chloe dormia. Sentei na varanda sozinha, peguei o colar de diamantes rosas que ganhei da aposta. Olhei para ele por alguns segundos. Era bonito, mas pesado. Levantei e guardei na gaveta. O prêmio do jogo não era o colar, nem os milhões, nem a casa. O prêmio era a versão de mim que não precisava mais vencer ninguém. E pela primeira vez eu estava pronta para decidir sem raiva. E isso mudava tudo. Com Ryan morando em outro apartamento, algo mudou dentro de mim. O silêncio deixou de ser tensão. Virou escolha. Ele continuava presente. Buscava Chloe na escola 3 vezes por semana. Jantava conosco às sextas. Aos domingos levava ela ao parque. Mas agora tocava a campainha antes de entrar. E isso parecia pequeno, mas significava respeito. Algumas semanas depois, chamou para conversar. Não no meu apartamento, no dele. Fui por curiosidade. O lugar era simples, nada parecido com a antiga mansão, móveis básicos, pouca decoração, sem ostentação. Quis começar do zero. Disse quando percebeu que eu observava o espaço. Assenti. Parece honesto. Respirou fundo. Não quero voltar para você por culpa, nem por orgulho, nem por competição com ninguém. Cruzei os braços. Então, por quê? Demorou a responder. Porque quando eu perdi tudo, mesmo sendo mentira, a única pessoa que pensei em ligar foi você. Não interrompi. Continuou. E quando Vanessa me expulsou, senti vergonha. Não porque estava falido, mas porque percebi que transformei amor em espetáculo. Silêncio. Você não me ama mais, disse. Sei. Respirei devagar. Não amo como antes. Assentiu. Mas existe alguma coisa? Pensei. Não paixão, não dependência, mas havia algo. Respeito reconstruído, memória compartilhada, uma filha que unia nossas histórias. Existe cuidado, disse por fim. Sorriu de leve. Já é mais do que eu merecia. Nos meses seguintes, nossa relação mudou de forma natural. Sem anúncio, sem rótulo. Às vezes jantávamos juntos. Outras vezes ele ia embora cedo. Não havia promessas, mas havia constância. Um dia, Chloe chegou da escola com um desenho. Eram 3 figuras de mãos dadas. Eu, ela e Ryan. Agora parece de verdade, disse. Olhei para Ryan. Não falou nada, mas os olhos estavam diferentes. Algumas semanas depois, recebi uma proposta ainda maior na empresa, uma promoção. Significava mais responsabilidade, mais viagens. Contei para Ryan antes de decidir. Você vai aceitar, disse imediatamente. Como sabe? Porque você não luta tanto para depois se diminuir? Aquilo me fez sorrir. E você aguenta? Respondeu com firmeza. Não estou aqui para competir com seu sucesso. Estou aqui para caminhar ao lado. Era a primeira vez que falava assim, sem medo, sem ego. Na noite em que aceitei a promoção, fomos jantar fora. Só nós 2. Nada luxuoso. Um restaurante simples. Enquanto esperávamos a comida, disse: Não quero repetir o passado. Se algum dia você quiser tentar de novo, precisa ser diferente. Mantive o olhar firme. Diferente como? Sem segredo, sem aposta, sem plateia, só nós. Pensei por alguns segundos. E se não der certo? Deu de ombros. Então continuamos sendo bons pais e adultos decentes, sem drama, sem ameaça. Respirei fundo. Não posso prometer amor como antes. Respondeu. Não quero o amor que você tinha antes. Quero o que você escolhe agora. Aquilo ficou no ar. Não decidimos nada naquela noite. Mas algo se alinhou. Alguns dias depois, Chloe teve outra apresentação na escola. Dessa vez, quando terminou, correu para nós 2. Segurou nossas mãos ao mesmo tempo. Agora está certo, disse. Olhei para Ryan. Não pressionou minha mão. Apenas deixou que eu decidisse se queria segurar. E eu segurei. Não por obrigação, não por medo, mas porque pela primeira vez não estava sendo testada e ele também não. O jogo da ruína tinha começado como uma aposta infantil, mas terminou mostrando algo que nenhum deles esperava. Dinheiro não revela caráter. Perda revela. E quando a poeira baixou, o que restou não foi vingança, foi escolha. E eu finalmente estava escolhendo com clareza. Depois daquela noite no restaurante, nada mudou oficialmente, mas tudo mudou por dentro. Ryan continuou no apartamento dele. Eu continuei no meu. Chloe dividia o tempo com naturalidade, sem confusão, sem medo. A diferença era simples. Não havia tensão, não havia cobrança. Algumas semanas depois, chamou para conversar de novo. Quero formalizar o divórcio, disse. Fiquei parada. Você já não tinha feito isso?
Balançou a cabeça. Nunca finalizei legalmente. Mantive tudo suspenso. Era covardia. Respirei fundo. E agora? Agora quero que seja limpo. Se algum dia começarmos algo novo, quero que seja do zero, não como continuação de um erro. Aquilo me pegou desprevenida. Esperava insistência, mas ele estava encerrando. Tem certeza? Perguntei. Tenho. Não quero te prender a nada do passado. Alguns dias depois, assinamos os papéis oficialmente. Sem drama, sem lágrimas, sem plateia. Quando saímos do prédio, Ryan olhou para mim e disse: agora, se algum dia você disser sim, será porque quer, não porque já era. Apenas assenti. Nos meses seguintes, a empresa cresceu ainda mais. Estava viajando com frequência. Ryan mantinha a rotina com Chloe de forma impecável. Certa noite, voltei mais cedo de uma viagem e encontrei os dois dormindo no sofá, cercados de brinquedos espalhados. Ryan estava desconfortável, claramente tentando não acordar Chloe. Fiquei alguns segundos observando. Não havia encenação ali. Apenas um pai exausto. Cobri os dois com um cobertor e fui para o quarto. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Chloe perguntou: vocês são amigos agora? Ryan olhou para mim antes de responder: somos parceiros. Ela pareceu satisfeita com isso. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Connor novamente. Você sabe que ele recusou uma fusão grande por sua causa? Disse. Como assim? Exigiram que ele voltasse para o grupo e retomasse as apostas. Ele recusou. Fiquei em silêncio. Ele está jogando fora a influência. Respondi calmamente. Talvez ele esteja escolhendo outra coisa. Quando desliguei, senti algo diferente. Orgulho. Não por mim. Por ele. Naquela noite, fui até o apartamento dele. Bati na porta. Abriu surpreso. Aconteceu alguma coisa? Entrei. Você recusou uma fusão? Suspirou. Não queria te envolver nisso. É verdade? Assentiu. Eles queriam que eu provasse que ainda era um deles. Não sou mais. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Isso custa caro. Deu um meio sorriso. Já paguei preços maiores. Silêncio. Aproximei-me. Você não está tentando me impressionar, está? Respondeu com honestidade. Não. Estou tentando ser alguém que eu respeite. Aquilo foi o ponto de virada. Não houve declaração, não houve pedido. Apenas segurei o rosto dele e o beijei devagar, sem pressa, sem necessidade. Ele não reagiu com euforia. Apenas ficou ali presente. Quando me afastei, perguntou baixo. Isso é um recomeço? Balancei a cabeça levemente. Isso é uma escolha. Naquela noite voltei para o meu apartamento sozinha, mas diferente. Não porque precisava dele, mas porque queria ver onde aquilo poderia chegar. E pela primeira vez, não havia aposta, não havia teste. Só dois adultos tentando acertar depois de errar feio. E isso era mais difícil e mais verdadeiro do que qualquer jogo. Depois daquele beijo, nada virou conto de fadas, e agradeci por isso. Não anunciamos nada para ninguém, não postamos foto, não voltamos a usar alianças, não prometemos amor eterno, apenas continuamos. Ryan manteve o apartamento dele por mais alguns meses. Íamos com calma. Jantares simples, conversas longas, às vezes silêncio confortável. Chloe percebeu antes de qualquer um. Vocês estão diferentes, disse uma noite enquanto montavam um quebra-cabeça no chão. Diferentes como? Perguntei. Não parece que alguém vai embora? Aquilo ficou comigo porque era verdade. Não havia mais tensão escondida. Não havia medo de ser trocada. Não havia competição invisível. Havia escolha. Algum tempo depois, Ryan chamou para conversar de novo. Mas dessa vez não era sobre negócios, nem sobre passado. Não quero morar separado para sempre, disse. Mas também não quero invadir seu espaço. Respirei fundo. Está pedindo para voltar? Pensou antes de responder. Estou perguntando se existe espaço para nós dois, de verdade, sem dívida emocional, sem obrigação. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Lembrei do hospital, lembrei das mensagens cruéis, lembrei do apartamento pequeno, do barulho do bar na esquina, das noites em que dormia vestida de tão cansada, mas também lembrei dele sentado no chão, montando Lego, recusando contratos por princípio, assinando o divórcio para me libertar, criando um fundo para Chloe sem exigir nada. Existe espaço, disse por fim, mas não para o homem que você era. Assentiu. Eu também não quero ser aquele homem. Alguns meses depois mudou de volta. Não como dono, não como salvador, como parceiro sem pressa, sem anúncio. O colar de diamantes rosas continuou guardado na gaveta. Nunca usei em público. Não era troféu. Era lembrança. Às vezes Ryan olhava para ele e brincava. Melhor aposta que já fiz. Eu sempre respondia. Foi a pior. Você quase perdeu tudo. Nunca discordava. A empresa dele cresceu de forma mais estável. A minha também. Trabalhamos muito. Criamos Chloe com firmeza e carinho. Não éramos perfeitos.
mas éramos honestos. Um dia, já no fim do verão, encontrei um dos antigos amigos dele em um evento. Connor me reconheceu. Então vocês venceram? Perguntou. Sorri de leve. Não era uma competição. Pareceu não entender, mas não era problema meu explicar. Naquela noite, sentei na varanda com Ryan depois que Chloe dormiu. A cidade estava silenciosa. Se você pudesse voltar no tempo, perguntou, você ainda se casaria comigo? Pensei com calma. Sim. Olhou surpreso, mesmo sabendo de tudo. Assenti, porque precisava viver tudo aquilo para me tornar quem sou agora. Ficou em silêncio por alguns segundos. E agora? Perguntou. Segurei a mão dele. Agora escolho ficar não por amor cego, não por dinheiro, não por medo, mas porque você finalmente aprendeu o que eu sempre soube. Quê? Que amor não é teste, é responsabilidade. Apertou minha mão sem promessa exagerada, sem discurso, apenas presença. O jogo da ruína começou como uma brincadeira cruel entre homens ricos. Terminou mostrando quem cada um realmente era. Vanessa perdeu tentando ganhar. Os amigos perderam tentando competir. Ryan perdeu o orgulho e eu perdi o medo. No fim, o verdadeiro julgamento nunca foi da ruína. Foi do caráter. E dessa vez eu não estava sendo testada. Eu estava escolhendo. E essa foi a única vitória que realmente importou. Muito obrigado por ter chegado até o final da história, tá? Espero que tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Logo, logo eu estarei trazendo aqui mais histórias para vocês como esta, tá bom?